Olá, sou o Diogo Costa e estamos continuando porque nós falamos do tipo double. Já apresentamos o tipo int, agora o tipo double e vamos mostrar agora para vocês o tipo decimal. Sim, dá uma olhadinha que se a gente fizer esta operação, que é a mesma dali de cima, né? Eu fiz correndo na aula, no vídeo anterior, né? Onde eu peguei e fiz a divisão de 1.0 e por 3.0 e a gente tem esse resultado. Mas como eu vou fazer agora a apresentação do tipo double, deixa eu só deixar aqui, ó, o mesmo resultado. A apresentação do tipo double, veja só, eu tô falando bobagem. A apresentação do tipo decimal, né? Esse é um outro tipo. Veja só o resultado que a gente vai ter. O tipo decimal, ele é um tipo que ele tem maior precisão. E para isso, para que o compilador ele não utilize o tipo double, tá? Então vamos, não, calma aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer alguns experimentos aqui. Ops. Vamos chamar de E e F. E vamos dividir E e F. Vamos ver se tem alguma diferença quando a gente tira o sufixo M. Na realidade, ele já dá um erro aqui pra gente. Quando a gente está trabalhando com números decimal, a gente precisa utilizar o sufixo M, tá? Para que o compilador possa usar corretamente o número que ele vai estar realizando as operações. E aí, nesse caso, foi que eu mostrei para vocês. Nós temos aqui um número double, que é a primeira linha, e na segunda linha nós temos aqui um número que na memória ele está como decimal. Daí a pergunta é, então quer dizer que o número decimal, ele é o tipo decimal, ele é maior que o tipo double? Vamos ver isto aqui. Tá, já deixei, já copiei aqui, ó, nós temos o mínimo. Não, tá certinho. O mínimo e o máximo aqui. E eu vou também apresentar os valores. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, ó, o limite máximo do tipo decimal é de... Então, tem todo esse número aqui. Deixa eu pegar o que eu já tinha feito do double. Pra gente fazer uma comparação. Talvez fique legal, assim. Vamos deixar os dois juntos aqui, ó. Só que eu só vou precisar ajustar. Então aqui é o máximo. Os dois são com double, né? Os dois são com D. Então vou colocar assim, ó. D1. Max D1, Max D1. E min D1. Min D1. Legal. Agora, vejam só o que acontece. O número que vai ficar na memória do seu do seu programa, do seu computador, né, de qual estiver rodando o teu sistema, quando ele for double, ele é um número maior. Se você ver aqui, né, até tem esse número que apresenta aquele dado científico, né, número científico, e elevado a essa potência. Ele é maior, só que diferentemente, embora não esteja apresentado aqui, o limite dele, como você consegue ver, de precisão decimal, o decimal é maior que o double, mas em espaço o double é maior que o decimal. A gente pode fazer, deixa eu até apagar aqui, a gente pode ter aí, deixa eu fazer para os outros tipos aqui, ó, que a gente já viu o int, certo? Int, vou colocar aqui que ele é o D2. Então, int. Aqui eu vou colocar int. Eu copiei o double certinho. Aqui vamos deixar decimal, né? Max D2 e min D2.
Vamos deixar isso um pouquinho mais completo. Vamos colocar short. Um, 3. Ops, 3. 3 e 3. Tem mais algum que seria legal colocar? Ah, muitas pessoas gostam de trabalhar, em vez de escrever double, escrever long. Será que tem alguma diferença? Vamos ver. Em vez de eu falar... Ah, deixa eu colocar aqui a short. Int, tá certinho. Long. Tá, vamos mudar aqui para 4. 4. 4 e 4. Existem alguns outros números sim, mas basicamente a gente sempre vai estar utilizando esses tipos quando a gente for estar manejando valores. E aqui você consegue ver o tamanho do short, que é um int menor, né? O int 16, aqui é o int 32, que é o int. Aqui é o long, que tem essa variação. O double já tem essa variação. E aí você tem o decimal nessa variação. Mas lembrando que o decimal ele tem uma capacidade maior na precisão dos decimais, tá? Legal? Pegaram aí? Legal. Deixa eu mostrar aqui mais um código importante para que vocês possam entender o que o .NET nos dá de apoio. Por exemplo, nós temos aqui a definição para pegar o raio a área de um círculo, né? Então eu coloquei aqui o raio e veja só, o objeto math aqui, a classe math, a gente consegue utilizar parâmetros, métodos que já vem pré-definido aí dentro do framework. Tá? Então a gente consegue, eu vou falar alguns aqui de cabeça, só lembrando, tá? Isso aqui você vai ter o termo dele em inglês. Se você realizar aí uma tradução, você vai ter a noção do que você consegue fazer. Eu não me recordo. Esse aqui é o número absoluto, isso aqui deve ser o cosseno, o seno, a tangente, o cosseno está aqui. Então eu não lembro o que é esse A na frente. Fazer cálculos exponenciais, logarítmicos, o logaritmo de 10, o máximo e o mínimo, potência, arredondamento, aqui assim, o seno, aqui a raiz quadrada, aqui, fazer um truncate, ou seja, eu estou utilizando o π porque a gente já tem definido qual é o número de π, e aí a gente faz esse cálculo aqui para pegar o raio, para pegar a área baseando-se num raio de 2,50. Quando a gente roda, a gente tem aqui o cálculo que a gente consegue fazer. Isso aqui basicamente é uma facilidade que você tem para realizar operações matemáticas, criar sua calculadora e assim por diante. Quando você utilizar o Visual Studio ou o Visual Code, você vai conseguir, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, ter informações de documentação quando você passar o mouse em cima do item que você quer ver. Aqui no browser às vezes aparece e na maioria das vezes não vai aparecer, mas se você fizer reproduzir esse código dentro do Visual Studio ou do Visual Studio Code, você vai ter a informação do que precisa passar, né, para cada parâmetro. Por exemplo, se eu quisesse arredondar, vou arredondar aqui mesmo, só para que você possa ver. Na verdade eu vou fazer o contrário aqui, ó. Eu vou copiar aqui e vou utilizar o math.round para a gente fazer um arredondamento. Quando a gente faz esse arredondamento, ele pede quais os números decimais que a gente quer utilizar. Tá vendo aqui, ó, onde a gente vai colocar um número e a gente vai colocar o seu decimal. Então, se eu colocar aqui um número e explicar que eu quero, vamos colocar, ó, 1, 2, 3, 4 decimais. Eu quero a precisão de 4 e rodar novamente esse código. Eu falei 4, ele colocou 3. Se eu colocar 5 aqui, 1, 2,
2, 3, 4, 5. Isso aconteceu quando eu coloquei 4, ele mostrou 3, por causa do arredondamento. O que acontece? Vamos colocar... Não precisa colocar 5. Você lembra que existe uma regra no arredondamento? Se for acima de 5, ele arredonda para cima. Se for abaixo de 5, ele arredonda para baixo. Então, quando eu coloquei o número 4, o 9, ele pegou ele pegou o 9, arredondou para cima. Em vez de ele apresentar o número 4, ele apresentou o número 5, porque ele realizou um arredondamento. Por mais eu pedi para ele levar em consideração 4 casas. Talvez você tenha, ou eu tenha me expressado errado, ou você possa ter pensado errado. Vai aparecer 4 números aqui. Não, ele vai utilizar 4 números, 4 casas de arredondamento. Quando eu falei, então me apresenta 5 casas e mandei ele rodar novamente, olha só, ele não conseguiu fazer o arredondamento, então ele apresentou esses 5 números e descartou os números posteriores, tá bom? Ok, acredito que a gente tenha coberto, quando a gente está aqui, né, no direto ao ponto, a gente conseguiu aí falar de muito números, desde números pequenos a números grandes que você vai conseguir interagir aí no teu sistema. O ideal é que você se ligue aqui nessa playlist de C# direto ao ponto, porque a gente vai trazer muito mais coisa aqui para você.